pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas, bem-vindo ao nosso canal, né? Aqui no nosso canal, lembrando que é um canal multidisciplinar, onde a gente fala desde uma receita de pão até a ida para a lua, né? A gente trata de diversos temas aqui, de como mexer no carro, arrumar uma bicicleta, né? Um resumo, aqui no nosso canal eu passo os meus conhecimentos da minha rotina e das minhas experiências de vida para vocês, né? E espero que seja útil. Eu lido com várias áreas diferentes, né? Mas hoje nós vamos falar de como fazer um pão à base de água na panificadora Multipane. Na época, eu pesquisei bastante sobre as marcas da panificadora, vi os prós e os contras, e uma das melhores que o pessoal falava era essa aqui da Britânia. Essa aqui já é a minha segunda, tá? De tanto que eu usei a outra. E um pão, né, que você pode fazer em casa com seus ingredientes, não tem nada melhor. O gosto é diferente, e a sensação de você acordar de manhã, não precisar sair para fora, e estando frio, estando chovendo, é quase que impagável, cara, né? Mas vamos lá, sem enrolação, de como fazer um pão à base água na nossa panificadora automática, praticamente, tá? Vamos lá, vamos ver os ingredientes. Como eu disse para vocês, assim, se seguir o manual, vai dar ruim. Eu fiz passo a passo o manual e não deu certo, né? Perdi muita massa, muito tudo. Chegou uma hora, eu tava quase desistindo, eu falei, não, tem que acertar, porque não é possível, né? Eu vi o vídeo do pessoal aí, né? Igual o pão, igual esse aí, esses pães aí que vocês estão vendo a imagem agora aí, né? Que eu faço. Então, depois que eu acertei, o resultado é esse. Então, para nossa receita, a base água, pão, nós vamos usar a medida que vem já, esse medidor aqui já vem no equipamento, né? Então são 3 dessa aqui que nós vamos colocar. Esse medidor também já vem, no caso eu deixei tudo separadinho aqui para vocês, até para a gente perder menos tempo. Aqui é a medida de sal, aqui é a medida de açúcar e a medida do fermento, que é aquele fermento seco, aqueles granuladinho, que na verdade é o mesmo desse aqui. A mesma medida do sal é a mesma medida do fermento. Eu coloquei aqui só para vocês poderem ver, tá? Como é que ele é. Mas você vai seguir assim: é uma de açúcar, uma de sal e uma de fermento seco, que é a mesma dessa daqui. Então você vai usar, na verdade, só esse dosador, que é o que vem no equipamento aqui. A grandona aqui você vai colocar o açúcar, uma de sal e uma de fermento. Aí você vai separar também 250 ml de água filtrada, tá? E óleo ou manteiga ou margarina. Deixei aqui para vocês. Eu uso óleo de canola, óleo de girassol. Às vezes eu uso margarina, às vezes eu uso manteiga mesmo, tá? Aqui no caso aqui nós vamos fazer essa aqui, nós vamos fazer com a margarina aqui, tá? Nós podemos fazer com a manteiga, mas eu uso mais rotineiramente o óleo ou de canola ou óleo de girassol, tá? Para poder colocar na massa lá. E de repente eu às vezes coloco um pouquinho de orégano, tudo, alçafrão. Você pode colocar qualquer tipo de tempero ou alguma coisa que você queira junto na massa, né? Vai ser um pão bem especializado nesse sentido. Então vamos ali para a prática, tá? Vou pausar um pouquinho aqui só para eu poder abrir a máquina ali e colocar as coisas ali, depois eu vou mostrando passo a passo. Eu já abri a máquina lá, tirei a forma, tá? Passando o tempero para cá. Então o que nós vamos fazer primeiro aqui, tá? Então, com a mão só aqui, então vamos lá. Primeiro que a gente vai colocar uma medida. Aí a gente coloca a segunda medida. A terceira nós vamos colocar com a máquina em movimento. E vocês vão entender ali por quê, tá? Então aqui agora a gente coloca o sal. A gente vai colocar o açúcar. Eu, no caso, só uso açúcar orgânico. Pessoal, eu vou fazer outro vídeo no canal, vocês vão ver aí. Não usem açúcar refinado para nada. Meu Deus do céu, isso é um veneno, tá? Mas depois vocês vão entender. Não usem açúcar refinado na vida de vocês, né? Eu já usei bastante, como todo mundo, cortei isso da minha vida.
né? Então, quando puder comprar, compra açúcar demerara, açúcar orgânico, né? Mas não use açúcar refinado. Aí nós vamos colocar o fermento, naquela medida que eu falei, tá vendo? É a parte menor. Nós vamos colocar o fermento aqui. Então já temos aqui os nossos 4 ingredientes secos, aqui por assim dizer, né? A farinha, o fermento, o sal e o açúcar, tá? Aí aqui eu já posicionei a panificadora aqui, mas eu nem mostrei para vocês ela, né? Então, ela vem com esses programas aqui, tá? Para poder estar fazendo os pães aqui, tá? Já vem tipo 1, 2, 3, 4, né? O que a gente vai usar aqui, na verdade, é o 2, pão francês, né? De água, né? Ou no caso, pão de água. Nós vamos usar esse daqui. Aqui o pessoal se confunde muito no digital dela. Então, aqui nós vamos para a opção 2 dela. Deu 3 horas e 50 minutos. Tá? Ela vai funcionar automaticamente. Essa configuração com o celular no manual é para quantidade maior de massa. E a gente vai usar uma quantidade intermediária. Então a gente vai aqui em quantidade e aperta de novo. Ele já diminui 10 minutos. Aqui, não sei se vocês estão vendo um triângulozinho aqui, ó, bem nesse cantinho, que é a opção da cor. A cor, no caso, tá aqui, ó, claro, médio e escuro. Nós vamos usar no claro. O médio ele fica bem dourado. Se você colocar no escuro, o pão vai quase queimar. Não vai. Ou claro ou médio. Já fica bem legal, como vocês viram a imagem do pão aí, ele vai ficar daquele jeitinho lá. Tá bom? Aqui a gente já tá com o nosso programa já no configurado corretamente. Pão francês à base de água. A quantidade é a menor, então no caso vai dar 3 horas e 40. Tá? Aí agora eu vou colocar ali, ó, tem uma trava ali, a minha já tá, né? Sambadona aqui. Nós vamos encaixar aqui a nossa forma aqui. A gente vem com a forma. Ela tem que encaixar, você girou, ela travou aqui. Encaixou aqui, já tá no lugar. Aí aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a manteiga. Aqui eu já coloquei a manteiga, tá? Então agora nós vamos ligar a máquina. Você vem aqui, aperta esse botão aqui, que é o botão para ligar, começar a preparar. Ela acendeu ali, ó. E olha lá, ela começa a bater. Aí agora a gente vai colocar o nosso copo de água, né? Que é 250 ml de água. A gente vai colocando aos poucos. Aqui. Vai colocando aos poucos para poder homogeneizar a massa. Daqui a pouco vocês vão ver como é que ela vai ficar. Porque o segredo mesmo vai estar daqui a pouco, né? Porque para acertar o ponto e o pão crescer, a massa tem que estar na consistência correta. Se não tiver, o pão não dá certo, né? Experiência própria. Perdi muita massa, vários testes até acertar o ponto correto disso, tá bom? E é onde depois a gente vai entrar com a terceira parte da massa. Nós colocamos 2 porções, tá? Do copo de medida. E nós vamos colocar a terceira depois. Mas depois que a gente vê como vai ficar a massa. Olha lá. Ela vai batendo aqui. Vou deixar ela bater um pouquinho mais para não ficar perdendo muito tempo no vídeo. Quer dizer, você pode ver, ó, vai fazendo tudo sozinha. Você vai colocando essa água devagar. Que é para essa massa homogeneizar. Tá vendo, pessoal? Ó, aí ela tá fazendo tudo isso sozinha, tá? E eu, na verdade, faço isso em 5 minutos. Eu tô comendo aqui devagar para vocês poderiam aprender e ver como é que é esse processo aí, tá? Aí agora o que a gente vai fazer?
a gente vai começar a colocar a terceira medida de farinha aos poucos. Tá aqui o terceiro copo, tá? A gente vai colocando devagarzinho. Ainda tem um pouquinho de água ali, tá? Eu não coloquei toda a água. Ainda tem um pouquinho de água aqui. Por que eu não coloquei toda a água? Porque eu vou ver como que vai ficar a farinha, ou, na verdade a massa, né? Porque é aí que tá o segredo. Agora vocês têm que ir dosando os dois, o restante da farinha e da água. A água tem que ir o copo todo, né? Então, a medida de água é essa. É 250 ml de água. A farinha é onde eu vou dosando ela até a massa ficar no ponto. Quando a massa estiver no ponto, eu paro de colocar a farinha. Entendeu? Pelo manual da máquina, são só duas medidas e acho que é 150 ml de água, não vai. Né? Mas enfim, vamos seguir o que a gente já está aqui acostumado dentro do padrão. Então, olha como a massa começa a pegar forma. A gente vai agora aqui dar outra jogada de água ali. Eu já jogo um pouquinho mais de farinha aqui junto. Vocês vão ver como o pão vai ficar muito bonito. Lembrando que aí vocês podem acrescentar, para quem gosta de queijo, pode acrescentar queijo, frios, fazer o pão doce. Você pode fazer também, em vez de colocar água, pode colocar leite, tá? É a mesma situação, só que o pão vai crescer muito também, tá? Você pode colocar mais açúcar, deixar o pão mais doce, tá? Você pode realmente inventar e fazer várias coisas, que nem panetone, eu faço por aqui, né? Fica muito bom também, né? Ó, agora eu vou colocando a farinha até ela atingir essa manteiguinha que daqui a pouco ela desce, tá? Quando a forma esquentar, essa manteiguinha que sobrou aqui, ela escorre lá e desce. Ó, vocês estão vendo esse ponto da massa? Esse ponto aí tá quase no ideal. Só que a gente tem um pouco de água aqui ainda. Agora a gente vai colocar um pouco mais de farinha. E se a gente colocar toda a água e a massa não ficar no ponto, você coloca mais um pouquinho de farinha, né? Uma colherzinha, duas, até a massa ficar no ponto ideal que vocês vão ver ali. Esse é o real segredo. Agora nós vamos colocar o resto da água aqui, ó. Acabou a água. Aí dá toda a água que a gente vai usar, certo? Aí agora a gente tem que ficar de olho na massa, o ponto da massa, tá? Agora o segredo é o ponto da massa. Agora eu vou colocar o restante dessa farinha que tá aqui. Eu já sei que não vai ser suficiente, tem que colocar um pouquinho mais. Ela ainda tá grudenta, né? Tem que colocar um pouco mais de farinha. Então, pessoal, agora na verdade eu vou agora só dosando a farinha aos poucos, até a massa ficar no ponto e recolher toda essa farinha que está em volta. Ela faz sozinha, ela vai recolher toda essa farinha que está em volta dela. Ó. Ela vai batendo, vai recolher toda essa farinha que está em volta. Ó. Você pode ver, tá vendo? Ela vai tirando essa farinha, vai recolher tudo. Então, ó, aqui já deu. O ponto dela é esse aí que vocês estão vendo. Ela ainda vai ficar mais macia. Daqui a pouco vocês vão ver como é que ela vai ficar depois que ela começar a descansar. Mas é isso, ó. Esse aqui é o ponto dela. Pode ver, ó, que ela quase não gruda nas paredes, tá? Quando ela não estiver grudando mais na parede, ó, você pode ver, ela não gruda mais nas paredes. Agora só vai recolher a farinha que está em volta e vai ali agora maçarocar ali, homogeneizar, né? Aí vocês viram na foto, por que eu tenho uma faquinha lá de plástico? Eu vou contar para vocês aí um segredinho até que fica nas bordas aí. Eu já tenho habilidade, tá? Mas assim, o que eu faço? Eu aqui, ó,
eu tiro essa massa que fica aqui em volta, porque aqui ainda sobra às vezes fermento, sobra açúcar, tá? Mas eu não recomendo muito fazer isso, porque eu já acostumei, já sei como fazer, tanto que eu uso uma faquinha de plástico aqui, até para não danificar a forma, tirar o teflon dela, né? Ó, aqui ó, pronto. Eu na verdade ajudo a máquina a pegar o resto da farinha e do pão ali, tudo junto, ó. Pronto. Acabou. Aqui é isso, ó. Esse aqui é o ponto do nosso pão. A massa tem que ficar desse jeito, não pode ficar grudando nas bordas, você pode ver, ó. Ela tá ali certinha, não gruda mais, ó. Ela bate nas bordas ali, não gruda, já não tem mais farinha nenhuma em volta, tá? É que eu raspei, mas se vocês deixarem também fechar a tampa aí, fazer o que vocês quiserem aí, cuidar de outras coisas na casa, ela vai fazer esse serviço do mesmo jeito, tá bom? Só que demora um pouco mais, eu normalmente já raspo tudo, até para não se ficar algum resíduo ali, e ela já vai ficar desse jeito. Então agora nós vamos esperar depois ela parar, ela vai entrar em descanso, e depois eu mostro para vocês o descanso dela ali, e aí agora tem outra parte, tá bom? Nós vamos esperar agora ela acabar de bater e depois eu mostro o descanso para vocês. Aqui, pessoal, ela continua agora na segunda etapa, ó, tá até suado aqui o vidro, tá? Olha lá. Vocês estão vendo? Depois que ela descansou, a massa cresceu, olha lá. Ela continua do mesmo jeitinho, ó, não grudando nas bordas, tá? Olha lá. Pode ver, olha como ela estica, mas a massa não fica grudada, por causa do teflon ali. Esse é o ponto ideal da massa. Amanhã cedo vocês vão ver só como o pão vai estar, né? Aí agora aqui eu vou fechar, que ela vai acabar de bater esse segundo ciclo, tá? Porque tem que estar quente aqui. E ela vai ficar descansando um pouquinho. Ela descansa acho que mais uma meia hora, se eu não me engano. Aí depois ela aciona automaticamente, ela aciona o aquecimento. Aí o pão vai começar a assar lentamente, ele vai crescendo. Aí depois, nesse intervalo, eu ainda vou voltar aqui, vou mostrar para vocês como o pão vai crescendo, tá bom? Agora, como eu falei para vocês, ela parou, né, o segundo ciclo. Agora a massa entra em descanso, só como a massa já cresceu, né? Agora que ela vai crescer mais, tá? E agora a gente só vai ver agora o pão depois agora de pronto aí. Ou, se der tempo ainda, eu vou mostrar para vocês no meio do caminho, ele vai estar um pouquinho maior, né? Nós vamos fechar aqui para aquecer. E lembrando que a gente também depois vai fazer um vídeo de um pão sem glúten, tá? Um pão chamado pão vegano, né? Que a receita é um pouco diferente, a massa já não cresce tanto, mas é um pão que fica bem saboroso, né? É muito melhor do que comprar esses pães que vende no mercado. Gosto, na minha opinião, comprei várias marcas, nossa, horrível, desculpa, eu praticamente não gostei, né? Mas o que feito aqui, né, caseiro, ficou legal, gosto bem bacana aí, tá? Pão aí, no caso, que a gente chama pão vegano aí, tá? Que é pão sem glúten. Amanhã agora ele vai crescer um pouquinho mais e vai começar a dourar, tá? Digo pra vocês, se fizer a receita do modo normal, você não fica desse tamanho de jeito nenhum. Olha só como já tá bonito. Nossa, amanhã vai estar muito legal. Não vou abrir, tá? Aqui a tampa, até porque tá abafado, tá quente. Se a gente abrir, o risco dele murchar é bem grande, tá? Porque já ocorreu isso em algumas outras vezes, então não vou nem mexer aqui. Não abram, tá? Esse é conselho. Quando o pão estiver ali assando, então depois não pode abrir, até finalizar o pão, tá bom? Então agora a próxima filmagem já vai ser, o próximo take que já é justamente do pão já finalizado. Então, pessoal, aqui tá o pão já, né? Ele prontinho, pode ver que ele cresceu bastante, tá? Ele deu uma pequena dourada, eu coloquei na fase 1, né, de aquecimento, porque tem a 1, 2
e a 3 ele fica mais clarinho. Se colocar na 2 ele já fica um pouco mais douradinho, mas eu percebi ao longo do tempo que a casca da lateral acaba ficando muito dura. Mas enfim, aí você acorda agora de manhã, né? O pão já está pronto, tá? Você não precisa sair para fora, não importa se está chovendo, se está frio, seja o que for, né? Eu vou desenformar ele aqui, tá? Pra gente ver ele fora, tá bom? Tá aqui, ó. Já desenformei ele, ó. Vou pegar ele pela lateral para vocês terem noção do tamanho aqui, ó. Vou colocar meu dedo aqui para vocês poderem ver, ó. De aí tem mais ou menos uns 4, 6 dedos aí, tá? Tem uma noção. Ficou muito bonito, ó. Casca douradinha. Enfim. Aqui, vantagem, né, como eu sempre digo aí. Eu já faço pão há mais de 3 anos que eu parei de comprar pão. Além de economizar financeiramente, também, mas é questão da saúde. Você poder ter certeza do que você está usando. Aqui, né, você pode colocar especiarias, grãos, né? Para quem gosta de queijo, você pode colocar queijo no meio do pão, frios, enfim, né? Ele fica um produto que você coloca o que você quiser e sem precisar ter que sair para fora de casa. Para mim, o que mais me levou a isso foi a questão de todo dia de manhã ter que acordar, sair para fora e ter que comprar pão, chovendo, com frio. Acabei com isso, né? Foi uma das melhores coisas que eu fiz. Eu vou cortar ele agora para vocês poderem ver também, tá? Tô com uma mão só, então vou dar uma pausada aqui. Cortei no meio, tá? Pra vocês poderem ver como é que tá, ó. Pão macio, tá? Aqui, esse pão, como eu mostrei no início, ele foi farinha, no caso tradicional mesmo, com um pouco de farinha integral. Eu sempre uso farinha integral nos meus pães, mas quando não acaba, eu usei uma medida de 1 para 2, né? No caso, 2 medidas de farinha normal e 1 de farinha integral. Mas você pode inverter isso. E só que é o que ocorre. A massa vai ficar um pouquinho mais dura, né? Aí depois nós vamos fazer a outra receita, né? Que é o pão sem glúten, tá? Também que fica muito gostoso também, que eu também uso. Mas então, pessoal, tá aqui, tá? Finalizado. E esse aqui foi o pão, tá? Feito na... A receita que a gente usa normalmente, que vem no manual da máquina, olha, as minhas, infelizmente, não deram certo, né? Nenhuma, eu fiz a risca lá, tive que acertar o ponto ao longo do tempo, né? Para poder, você tá fazendo entre erros, você perdi bastante massadas até conseguir acertar a dosagem exata de farinha e água, né? O segredo ali é a quantidade exata de farinha e água, e como vocês viram no vídeo, a massa tem que ficar daquele jeitinho, aquele bolinho ali, ela seca limpinha, e aí o descanso da massa, tá bom? Se o vídeo foi útil para vocês, compartilhe, curte, comenta e se inscreva no canal, tá? E até o nosso próximo vídeo, e bem-vindo ao nosso canal aí. Valeu!